Boa tarde, queridos pais. Vamos começar a nossa jornada de estudos, continuar, já estamos quase finalizando. Acredito que hoje a gente já chegue bem próximo ao final. Se a gente não conseguir terminar hoje, mas nós terminaremos quinta-feira o livro do Apocalipse. E como sugestão, na última aula, já que quando a gente começou eu coloquei como tema estudos no Apocalipse, e temas escatológicos. Então, a minha sugestão é que, ao terminar o livro de Apocalipse, a gente escolha alguns temas, e a gente possa gastar mais umas 2 aulas estudando sobre esses temas. Eu sugeri o Anticristo, Milênio, Segunda Vinda e Arrebatamento, e teve mais um tópico que foi a Nova Jerusalém, a eternidade. Então, esses tópicos eles estão numa outra apostila que eu disponibilizei também lá na pasta do Google Drive, né? Então a gente utilizaria esse outro material só para complementar e aprofundar mais alguns temas que foram aqui vistos de forma muito panorâmica. Então vamos orar para a gente poder iniciar. Senhor, queremos entregar a Ti esse tempo de aula. Obrigado pela vida de cada aluno que está aqui conosco nessa sala virtual. Obrigado pela sede, pela fome que há no nosso coração. É o Teu Espírito quem coloca, quem desperta o nosso coração para que estudemos as Escrituras, saiamos da superficialidade e possamos aprofundar na Tua palavra. Senhor, mas nós não queremos apenas o conhecimento teórico, nós queremos o conhecimento prático, nós queremos colocar na nossa vida diária em prática os princípios estudados aqui, perseverança, coragem, testemunho, expectativa na sua volta. Senhor, eu quero entregar a Ti e agradecer ao Senhor pela vida de cada aluno que tem nos acompanhado nessa jornada ao longo dessa semana, Senhor. E entregamos a Ti essa 17ª e 18ª aula. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, irmãos, exatamente nós estamos há um mês com vocês e tem sido assim uma jornada muito, para mim mesmo, tem sido muito empolgante. Eu tenho aprendido muito, com os irmãos. As perguntas têm sido muito enriquecedoras. E hoje nós estamos então no capítulo 19, onde nós vamos ver a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E também vamos entrar já no milênio e vamos também ver a questão da Nova Jerusalém e da eternidade. Certo? Esses serão os temas de hoje, de quinta-feira. Então, quem tiver com a apostila, nós estamos na lição 11 da página 81. Certo? Você pode seguir aí na apostila, caso você tenha acesso a ela, página 81. Então, vamos ver aqui a segunda vinda de Jesus. A quinta seção cronológica do livro do Apocalipse é o auge ou o ápice da história humana. Nesta passagem, Jesus virá e entrará em Jerusalém como nosso rei, noivo, juiz, para dar fim à campanha do Armagedon, derrotando o anticristo e estabelecer o seu reino milenar para preparar a terra para receber o trono do Pai. Então, nós estamos no ápice da história com a segunda vinda de Jesus. E ele virá no momento crucial, que é a campanha do Armagedon, quando o anticristo ele se une contra Israel e se une para guerrear contra o Messias. E então, nessa campanha, o anticristo ele é derrotado e o Senhor estabelece o seu reino milenar. Então, a igreja foi arrebatada, conforme a gente viu nas aulas anteriores, a igreja foi arrebatada na 7ª trombeta, encontrou com o Senhor nos ares,
e então a igreja volta com Jesus, né, porque cremos em uma só segunda vinda. Né, o nosso argumento é que não existem duas segundas vindas, uma separada da outra. Então, o arrebatamento e a segunda vinda é um só evento. E então a igreja volta com Jesus, e esse é o intervalo entre a sétima trombeta e o derramar das sete taças. Então, enquanto nós estamos voltando com Jesus, as sete taças estão sendo derramadas sobre a terra. E então, tudo culmina aí no capítulo 19, com a volta do Senhor no Vale do Armagedon, no Vale de Megido, onde ele derrota o anticristo. O último estágio, né, da procissão, nós vimos que ela é dividida em 3 estágios. Um é percorrendo os ares, quando a igreja encontra com Jesus nos ares, e então todo olho verá a vinda do Filho do Homem, o sinal do Filho do Homem no céu. Então, esse é o primeiro estágio. Né? O segundo estágio é Jesus entrando pelo sul da Palestina, entrando pela Jordânia, onde era Edom. E o terceiro estágio agora é Jesus chegando em Jerusalém, que esse é o último. Jesus fará uma entrada triunfal em Jerusalém no contexto do maior conflito militar da história para libertar Israel no Monte das Oliveiras e ser recebido como rei messiânico pelos líderes israelitas. Então vamos ver essas duas referências, né, que fala desse evento acontecendo. Mateus capítulo 23, versículo 29, e depois nós vamos ler Zacarias 14, 4. Mateus 23, 39. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então é nessa hora quando os líderes israelitas irão dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. E também, né, vamos ver em Zacarias capítulo 14, versículo 4, que fala desse momento aí da entrada de Jesus em Jerusalém. Diz assim: naquele dia estarão os seus pés, aqui aos pés do Messias, sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, esse versículo profetiza, né, quando Jesus pisará o Monte das Oliveiras para libertar Israel. Jesus irá à terra em justiça e com vingança no contexto da opressão do anticristo, que será mais intensa em Jerusalém. Nós já vimos, né, essas referências vocês podem ler depois, eu não vou lê-las agora, mas fala da opressão do anticristo, né, intensamente nessa fase, né, instalada a opressão do anticristo contra Jerusalém. Jesus virá somente em resposta às orações dos santos. Né? A gente está sempre repetindo isso para que o estudo do Apocalipse se torne real para nós, né? Para que o estudo do Apocalipse se torne parte da nossa vida, não uma coisa, né, futura, distante, onde nós não estaremos envolvidos. Então, nós estaremos envolvidos no maior mover de justiça da história. Então, as orações dos santos no mundo inteiro se juntarão com as orações dos mártires que já estarão no céu e com o clamor do remanescente não salvo de Israel. Né? Haverá um remanescente clamando, assim como no Egito Israel clamou por causa da opressão de Faraó. Também haverá um remanescente em Israel clamando pela vinda do Messias por causa da opressão do anticristo, que é o faraó escatológico. A passagem de Apocalipse 19, 11, né, nós vamos ler essa passagem. Né, nós lemos, semana passada, na última aula, nós lemos a queda da grande Babilônia, da grande meretriz, que foi capítulo 17 e 18. No capítulo 19, o início do capítulo 19 fala das bodas do Cordeiro, do casamento de Jesus com a igreja, vai até o versículo 10.
E agora, a partir do versículo 11, nós vamos ler, fala então dessa cena da segunda vinda. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então você vê aqui claramente a oposição do anticristo contra Jesus e os santos que estão voltando com ele. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, esta é a última batalha, a batalha do Armagedon. Então, Jesus está aqui vindo com os céus abertos, diz João, eu vi o céu aberto, e um cavalo branco com um cavaleiro. E então nós temos aqui a igreja, né, voltando com Jesus. Verso 14, seguiam-no os exércitos que há no céu, montando, em cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então nós temos aqui Jesus voltando com os exércitos, aqui seriam exércitos de anjos, mas também o exército dos santos. E nós temos um anjo aqui chamando, né, dizendo: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes. Ou seja, aqui o anjo está anunciando a grande batalha, né, que está por vir. E então aparece a besta, o falso profeta, verso 19 e verso 20. Eles são presos e são jogados, lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, aqui finalmente o inferno é oficialmente inaugurado, né? Porque nós temos o Hades como lugar dos mortos, mas esse lugar aqui, lago de fogo que arde com enxofre, é a Guiena. Então, é uma outra parte do inferno, né, que a besta e o falso profeta irão inaugurar. E Jesus, então, com o sopro, aqui diz a espada que saía da boca, em Isaías diz, com o sopro da sua boca, Jesus vai destruir o iníquo, o anticristo. Então vamos lá, continuando aqui no slide. A passagem de Apocalipse 19, 11, onde eu comecei a ler, fomos até o 21, mas depois a gente vai continuar, né? Pelo 20 e pelo 21 até o verso 8. Possui 7 cenas que seguem imediatamente após a sétima taça. Então, a sétima taça é derramada e aí se inicia as 7 cenas que nós estamos agora vendo. Jesus vem no contexto da Batalha de Jerusalém para dar fim aos 3 anos e meio da campanha do Armagedon. Essa é a última metade da sétima semana, né? Da 70ª
semana de Daniel. Então, essa semana ela é dividida em duas fases. Na metade da semana, né, nós vimos que o anticristo se assenta no templo, a meretriz é destruída e ele exige adoração, e aí começa a grande perseguição contra Israel. Então vamos ver, cena 1, Jesus se apresenta à medida que aproxima de Jerusalém para a última batalha. Nós já lemos, né, que vai do verso 11 ao verso 16. Cena 2, Jesus derrota o anticristo na batalha de Jerusalém. E aí temos os versos 17 até o 21. Agora, cena 3, vamos ler aqui, que é Satanás sendo lançado na prisão por 1000 anos. Então, vamos ler aqui Apocalipse 20, nós vamos ler do 1 ao 3, tá bom? Vamos ver aqui. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então aqui nós temos a cena 3, que é Satanás sendo preso por 1000 anos. Agora vamos para a cena 4, que é capítulo 20, versículos de 4 a 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, essa é a cena 4, quando os santos eles recebem a liderança governamental da terra. Então, aqui se vê tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, os santos ressuscitados, os santos arrebatados, que serão os transformados, eles receberão da parte de Jesus liderança governamental. Nós temos aqui uma referência à primeira ressurreição. Esses santos aqui, né, são os que primeiro ressuscitaram, então aqui é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição, por quê? Porque os que farão parte da segunda ressurreição, no final do milênio, esses serão condenados. Esses primeiros ressuscitados aqui são crentes. Essa é a primeira ressurreição. E são esses os que vão reinar, diz aqui, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e vão reinar com o Senhor durante 1000 anos. Então, nós temos duas ressurreições. A primeira ressurreição é para os mortos em Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos são transformados, e então estes são os que recebem a liderança governamental da terra. Agora vamos para a quinta cena. Satanás é solto após 1000 anos. Agora vamos ler do versículo 7 ao 10. Estamos no capítulo 20, né, de Apocalipse. Então vamos lá, na nossa leitura. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite
pelos séculos dos séculos. Então, Satanás, no final do milênio, será solto, tentará seduzir as nações, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, serão impedidos, fogo do céu vem, consome aquelas nações rebeldes e Satanás é jogado para dentro do lago de fogo e enxofre, fazendo companhia agora à besta e ao falso profeta que já estão lá. Vamos para agora a sexta cena. Temos então o grande trono branco, o juízo final de Deus sobre todos os inimigos. Então vamos ler agora Apocalipse 20, de 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então nós temos aqui agora o juízo final, o grande trono branco. Então aqui nós temos a segunda ressurreição de todos os habitantes da terra. Todos serão ressuscitados e comparecerão para serem julgados um a um, vão passar diante de Deus e serão julgados segundo as suas obras. Então os crentes não passarão por esse juízo. O grande trono branco não é para os crentes. O grande trono branco é para Deus, de forma justa, mostrar às pessoas por que elas serão condenadas. Certo? Então, aqui diz que a morte e o inferno, aqui o nome morte e inferno aqui seria Hades, a morte e o Hades, então, são lançados para dentro do lago de fogo. Então, o que é que nós temos dentro do lago de fogo agora? A besta e o falso profeta, que já tinham sido lançados antes do milênio começar, Satanás, que foi lançado também no final do milênio, e agora, finalmente, todos os que forem julgados no juízo final, no grande trono branco, todos serão lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, que é a morte eterna, separação eterna de Deus. E a cena 7, o Pai estabelece na nova terra o seu trono em comunhão com o seu povo. Já estamos então agora no capítulo 21, nós vamos ler de 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, agora nós temos o Pai estabelecendo o seu trono na nova terra em comunhão com o seu povo. Nós vamos ver isso aqui com mais detalhes já já. Tá bom? Então, aqui um resumo, os eventos mais dramáticos de toda a história
ocorrerão no contexto da maior campanha militar, embasados pelo maior mover de oração, que contenda contra a maior opressão e vê o cumprimento do maior mover de justiça em toda a terra. Então, os céus se abrem, né? Agora vamos voltar para a gente ver a cena aí do capítulo 19. Os céus se abrem por sobre João para mostrá-lo a visão. Os céus abertos não significam o lugar de onde Jesus vem cavalgando, né? Então, João agora tem uma visão do céu aberto. E aí nós temos um título para Jesus, fiel e verdadeiro. Diz que o cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Todas as suas promessas são confiáveis e todas as suas políticas estão livres de engano. Então, finalmente, haverá na terra um justo que vai reinar. Nós veremos toda mentira, todo engano, toda injustiça, toda pobreza, toda miséria, toda desgraça, né, sendo subjugada pelo governo daquele que é fiel e verdadeiro. O que nenhum político, queridos, conseguiu fazer, Jesus vai fazer. Ele vai consertar, ele vai colocar a terra num caminho de retidão. E aí também diz que ele peleja, fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, na sétima trombeta, uma voz do céu, a gente viu, anuncia que Jesus está tomando, ele está, né, arrancando das mãos de Satanás e do anticristo, ele está tomando o controle de todas as nações. Então, a gente viu isso lá em Apocalipse 11. O Jesus do Natal, que traz paz e boa vontade aos homens, irá travar abertamente uma guerra justa. Só um instante aqui. Uma guerra justa contra o mal, como o Jesus do Armagedon. Então, o Jesus do Natal é um. O Jesus do Armagedon, ele se mostrará diferente desse Jesus, né, que nós estamos acostumados, né, com o Natal, de paz, de boa vontade. Jesus mostrará o lado dele como justo juiz. Então, ele virá como rei, como noivo e como juiz. Então, será diferente a segunda vinda. Na primeira vinda, ele veio como um bebê indefeso. A cena do presépio, né? A cena lá em Belém, essa é uma. A cena de Jesus no Armagedon é outra, é do guerreiro. Ele usará a guerra para estabelecer a paz e a justiça. No entanto, quem iniciou a guerra não foi Jesus. Quem iniciou foi o anticristo. Nós vimos isso aí já em todas essas referências aí, Apocalipse 11, 12, 13, 17. Né? Também Daniel mostra o quanto que o anticristo é insolente contra Deus, blasfêmias, né, perseguição contra os santos. Então, esta guerra também será vencida nas regiões celestiais. É uma guerra espiritual também, onde anjos e demônios travarão guerras nas regiões celestiais. Aí nós temos uma referência bem interessante, uma citação, verso 13, está vestido com um manto tinto de sangue. Um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. A maioria dos estudiosos e teólogos veem isto como sendo o sangue dos inimigos de Jesus. Este lagar escatológico, lagar, né, explicando para os irmãos, é o lugar onde as uvas eram pisadas. Era um tanque, as uvas eram colhidas, jogadas no lagar, e então alguém entrava com os pés descalços, lavava os pés, entrava com os pés, né, descalços dentro do lagar e começava a pisar, a esmagar as uvas. Então, essa é uma linguagem simbólica. Então, Jerusalém será o lagar onde Jesus vai pisar as uvas. Este lagar escatológico é a reunião dos líderes malignos de toda a terra em Jerusalém. O vinho que flui para fora do lagar é o sangue deles. O sangue no manto de Jesus denota o seu envolvimento íntimo, além de ser uma declaração pública de que ele acredita nesta guerra. Então, Jesus vai se envolver pessoalmente nesta guerra. Ele não vai mandar os anjos guerrear, ele não vai mandar os seus súditos, não. Jesus, ele pessoalmente guerreará, certo? Então, ele vai se envolver. A palavra salpicado
vem da palavra grega bapto, de onde vem a nossa, né? Batizar, que é traduzido por alguns como tinto ou imerso. E o manto é uma longa túnica exterior. Então, na batalha contra os inimigos, o manto de Jesus vai ser sujo de sangue, salpicado de sangue. No Salmo 45, é interessante depois você ler, que é um salmo messiânico, Jesus é visto na sua formosura, em toda a sua beleza, no contexto da campanha do Armagedon. Ele é visto como herói, ele é visto como noivo guerreiro no Salmo 45. Diz assim: cinja a espada no teu flanco, herói. Cinja a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas serão agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. É uma guerra literal, irmãos. Por isso que muita gente vai se escandalizar. Tem gente que vai se ofender, porque Jesus vai se mostrar como rei, noivo, como juiz, como guerreiro. O rei guerreiro que veio pisar as uvas no lagar da ira de Deus. Um rio de sangue fluirá por aproximadamente 300 quilômetros. A gente já viu isso, né? Nos capítulos anteriores aqui de Apocalipse. É um rio de 300 quilômetros, a distância desde o Vale do Megido ao norte até Bosra, na Jordânia, ao sul. A extensão de Israel de norte a sul é de aproximadamente 260 quilômetros. Então, veja, vai ser até mais comprido, né, esse rio de sangue, que vai correr, né, do Vale do Megido até Bosra. E esse sangue é o sangue dos inimigos de Deus, que Jesus virá para destruí-los. Vamos continuar lá no capítulo 19, diz: seguiam-no, verso 14, e seguiam-no os exércitos que há no céu. Então, Jesus vai conquistar a vitória com uma parceria com o seu povo. Aqui é a noiva do Senhor voltando com ele. O Senhor não quer fazer isso sozinho. Que coisa gloriosa, né? Apesar de nós, apesar de sermos falhos, limitados, apesar de sermos às vezes inconstantes, mas o Senhor vai conquistar a vitória em parceria. Por isso que ele quer hoje estar em parceria conosco. Nós precisamos hoje, né, nos engajar na oração em parceria com Jesus. Então, os santos estarão juntos nessa segunda vinda. 1 Tessalonicenses diz isso, capítulo 4, verso 14. 1 Tessalonicenses 4, 14. Diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, nós estaremos na companhia de Jesus. E vamos ler também Zacarias, que é um capítulo escatológico, né? Zacarias é um livro muito escatológico também. E no capítulo 14, verso 5, diz assim: fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal, sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá, vejam essa frase, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Aleluia! Que visão gloriosa! O nosso futuro, gente, é glorioso. Nós precisamos, né, tirar os olhos da pandemia, do medo, nós precisamos tirar os olhos do anticristo, né? Tudo isso é colateral, mas o principal é Jesus vindo conosco, a igreja vai vir com ele e despedaçar as nações juntamente com ele. Em Apocalipse 2, verso 27, há uma promessa para o vencedor. E a promessa é que o vencedor, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Os santos governarão, mas os santos nessa batalha também despedaçarão as nações. As nações vão se reunir para guerrear contra Jesus. Ficou bem claro isso, né? A quem eles acreditam que é um falso Messias. As nações estarão enganadas e seduzidas por Satanás, pela besta e pelo falso profeta,
e eles acreditarão que é um falso Messias, porque o verdadeiro Messias é o anticristo. E eles não vão se sentir ameaçados por um pequeno exército israelita. Em comparação ao exército de Israel com o exército das nações que estarão lá, então, na verdade, a guerra é contra Jesus mesmo. O Senhor vai reunir todas as nações no seu lagar. Olha de novo aí a linguagem aí do lagar escatológico. Em Jerusalém para matá-los. Eu sei que é uma linguagem que choca, né? A gente falar dessa forma, um incrédulo, por exemplo, ouvir isso daqui é chocante. Não é politicamente correto, mas é justiça. É o amor justo e a justiça amorosa. Os dois lados da moeda. Uma moeda com dois lados, justiça e amor. Atributos inseparáveis de Deus, do caráter de Deus. Satanás irá enganar as nações para fazer guerra. Satanás, ele que vai levantar as nações contra o Senhor. E lá em Joel, eu quero ler aqui, eu ainda tenho, deixa eu ver, ainda tem alguns minutos, tem menos de um minuto, então acho que não vai dar tempo da gente ler. Tá? Mas em Joel 3 fala das nações reunidas em Jerusalém, e Jesus então lá pisando o lagar, e fazendo guerra contra as nações que foram enganadas e seduzidas por Satanás. Então a guerra foi convocada não por Jesus, ele virá apenas para fazer justiça, certo? Porque a guerra terá sido convocada por Satanás, porque ele vai enganar as nações. Os homens irão à guerra motivados por ambição, certo? Então Jesus volta nesse contexto para guerrear contra essas nações rebeldes debaixo do comando, do governo, do poderio militar do anticristo.